Estamos na beira do mar da Galileia, onde Jesus realizou pescas miraculosas e os discípulos viram milagres. Mar da Galileia, olha aí. Privilégio, hein? Poder tocar aqui no Mar da Galileia, onde Jesus também andou por cima dessas águas. Olha só. Mar da Galileia. Hoje nós vamos conhecer a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, localizada na margem norte do Mar da Galileia, foi o centro do ministério de Jesus na Galileia. Foi um importante e próspero centro de pesca e comércio, onde moravam tanto gentios quanto judeus. A população do primeiro século talvez nunca tenha passado de 1000 pessoas. Cafarnaum estava situada no entroncamento de importantes rotas comerciais, cercadas de terras férteis. Soldados romanos construíram casas de banho e armazéns ali. Apesar dos muitos milagres aqui realizados, as pessoas em geral rejeitaram o ministério do Salvador Jesus. Ele, portanto, amaldiçoou a cidade. Isso está registrado em Mateus 11, 20 e 23 a 24. Com o passar do tempo, Cafarnaum se transformou em ruínas e permanece desabitada. Cafarnaum foi cenário de acontecimentos importantes. Era conhecida como a própria cidade do Salvador. Ele operou muitos milagres nesse lugar. Por exemplo, curou muitas pessoas, inclusive o servo de um centurião, a sogra de Pedro, o paralítico cujo leito foi baixado através do telhado e o homem com a mão mirrada. Aqui Jesus também expulsou muitos espíritos maus, levantou dos mortos a filha de Jairo e proferiu o sermão sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. O Salvador orientou a Pedro que apanhasse um peixe no mar da Galileia, que lhe abrisse a boca e que encontrasse ali uma moeda com a qual pagaria um imposto. Vamos adentrar então em Cafarnaum, a cidade de Jesus, e ficarmos maravilhados com o que ali encontraremos. Por muitos e muitos séculos, a cidade de Jesus ficou escondida sob as paisagens áridas, às margens do Mar da Galileia, onde antes passava a famosa Via Maris, que conectava o Egito ao Líbano na antiguidade. Foi só no final do século XIX que os arqueólogos encontraram ali ruínas datadas do século I antes da Era de Cristo e que logo foram vinculadas à antiga vila de Naum. Exatamente o que quer dizer Cafarnaum, Vila de Naum, onde Jesus fez ali o seu quartel-general e operou muitos milagres. Jesus viveu nessa cidade a maior parte do seu ministério. A antiga cidade ajuda a traçar um cenário realista de como era a vida há mais de 2000 anos, quando o Oriente Médio era considerado o centro do planeta e os romanos é quem davam as cartas por todo o mundo conhecido. Esta pequena comunidade de pescadores desempenhou um papel importante no ministério de Cristo. Vemos Cafarnaum mencionada 19 vezes ao longo dos evangelhos. 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores nessa cidade. Imagine irmãos saindo em seus barcos, lançando suas redes diariamente para vender no mercado. Esses homens devem ter sido muito dependentes de Deus para prover para eles e suas famílias. Cafarnaum parece ser um lugar familiar de renovação para Jesus. Nós o vemos ir a Cafarnaum após as bodas de Caná,
onde realizou seu primeiro milagre, a água transformada em vinho. Jesus também expulsou o espírito maligno de um homem em uma sinagoga. O espírito maligno reconheceu Jesus como Deus. Jesus expulsou o demônio e as pessoas ficaram maravilhadas, e a notícia sobre ele se espalhou por toda a Galileia. Jesus então vai com seus novos discípulos para a casa de Pedro, onde curou a sogra doente. O incrível é que à noite Jesus continuou curando muitas pessoas e expulsando demônios, mas manteve os demônios em silêncio, porque então sabia quem ele era. Até os demônios sabem que Jesus é Deus. E na manhã seguinte, vemos Jesus saindo para um lugar solitário para orar. Ele encontra um lugar especial em Cafarnaum para estar a sós com o Pai. Imagino como é ir a um lugar familiar e descansar. Será que Cafarnaum era um lugar especial para Jesus descansar e ficar sozinho com o Pai? Que cenário pacífico para estar perto do mar da Galileia, conectando-se com Deus. Agora, repare nesta sinagoga construída no período bizantino por volta do ano 400. Acredita-se que a base dela, formada de pedras basálticas mais escuras, é um resquício daquela sinagoga que Jesus pregava e ensinava. Adentremos então a esta sinagoga reconstruída do século IV para termos uma ideia de como era a sinagoga onde o Senhor Jesus ensinava. Aqui nesta parte exterior, ao lado da sinagoga, nós temos os resquícios daquilo que era uma escola rabínica nos primeiros séculos. Aqui nós temos ruínas de uma antiga casa. Aqui, arqueólogos acreditam que Pedro morou e Jesus ficou hospedado também. Existem fortes evidências para isso. Em cima das ruínas desta casa foi construída uma igreja no período bizantino e reconstruída há tempos mais recentes. E foi por algum local aqui que Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, avistou os pescadores que ali trabalhavam jogando as suas redes e assim chamou os seus primeiros discípulos.